Olá, alunos do 8º período. Estamos aqui hoje com mais um caso clínico para juntos resolvermos. E os objetivos da aprendizagem de hoje será desenvolver a prática do raciocínio clínico, a associação da dor abdominal aos achados da história clínica e ao exame físico e a condução terapêutica adequada. Então vamos lá, nosso caso clínico de hoje. Uma senhora de 68 anos deu entrada à emergência do Hospital Universitário de Vassouras com queixa principal de dor na barriga. Relata que a dor se localiza na região epigástrica e hipocôndrio direito, associada a náuseas e alguns episódios de vômitos de cor esverdeada. Procurou o pronto atendimento, onde foi medicada para a dor e os vômitos, havendo um pouco de melhora, sendo a mesma liberada para casa com um pedido de endoscopia digestiva alta, pois o médico que a atendeu disse que se tratava de uma gastrite. Agora, na segunda vinda à emergência, com 24 horas de evolução do quadro clínico, refere piora importante da dor abdominal, mantendo náuseas e 2 episódios de vômitos associados. A paciente, ela é diabética e hipertensa em uso regular de suas medicações. Enalapril, furosemida, a metformina, e está fazendo acompanhamento regular no PSF do seu bairro e recentemente foi encaminhada para o ambulatório de endocrinologia para iniciar tratamento com perda de peso devido à obesidade grau 3. Nega tabagismo e etilismo, nega alergias e relata 2 cesarianas e esterectomia total há 20 anos por miomatose uterina. Ao exame físico, foi convidada a deitar-se totalmente, pois a mesma encontrava-se com o dorso elevado devido à falta de ar. Apresentava-se corada, hipoidratada, acianótica e com icterícia leve. Aumento da frequência respiratória com uso de musculatura acessória, com 25 incursões respiratórias por minuto. Taquicárdica com 100 batimentos por minuto, uma PA de 80/50, mas sem arritmias cardíacas. No exame abdominal, à inspeção haviam 2 cicatrizes, uma mediana infraumbilical e outra transversa de Fanestil. A ausculta, percussão e palpação ficaram muito prejudicados devido ao grande volume abdominal, ficando o examinador em dúvida se havia presença de distensão abdominal e sinais de irritação peritoneal. Como conduta inicial, foi solicitada uma rotina laboratorial e radiológica e um parecer da clínica cirúrgica. Então, ele solicitou hemograma, eletrólitos, função hepática, fosfatase alcalina, gama-GT, uma PCR, CPK, amilase, gasometria arterial, a rotina radiológica com raio-x de tórax e abdômen e o parecer da clínica cirúrgica. Na rotina laboratorial, o que ele encontrou de alterado foi um hematócrito de 40, uma hemoglobina de 8,5, leucócitos de 18.000 com 20 bastões, um sódio de 134, um potássio de 3,2, uma ureia de 40 e uma creatinina de 2,1. A TGO estava 28, TGP 29, a bilirrubina total de 2,5, sendo que a bilirrubina direta tinha um valor de 2, uma fosfatase alcalina de 120, gama-GT de 55, uma PCR de 160 e uma CPK de 20. Uma amilase de 180 e uma gasometria arterial apresentando acidose metabólica. Na rotina radiológica, a paciente não conseguiu ficar em posição deitada por grande desconforto respiratório. Então, foi realizada um AP de tórax e um raio-x em pé. A
Após coleta dos exames, o médico plantonista então solicitou um acesso venoso periférico, hidratação com soro fisiológico, analgesia com buscopan composto, uma bromopida para náuseas e vômitos, um catéter de oxigênio nasal e transferência da paciente para a sala vermelha. E após a transferência para a sala vermelha, a paciente referiu estar com muito mal-estar e o médico lembrou-se de sua comorbidade e fez um teste glicêmico. O parecer da clínica cirúrgica, logo que foi realizado, então chegaram à emergência o staff e o residente de cirurgia de plantão. Após ouvir a história clínica pelo residente, passaram para o exame físico. Foram constatadas as mesmas evidências clínicas anteriores, contudo, o cirurgião relatou presença de Murphy negativo, sem massa palpável, mas com uma hipersensibilidade no hipocôndrio direito epigástreo, além de uma piora clínica importante da paciente, passando a ficar hemodinamicamente instável, mesmo após reposição volêmica, sendo necessário introdução de aminas vasoativas. Logo o staff perguntou ao seu residente: qual o provável diagnóstico etiológico? E agora? Devemos confirmar esse diagnóstico ou podemos indicar a cirurgia imediatamente? A conduta é a responsabilidade, é sua agora. Decida e a cirurgia poderá ser sua. Foi a pergunta que o staff fez ao seu residente, dando-lhe a ele também uma oportunidade de realizar a cirurgia. O residente então se encheu de entusiasmo e começou a pensar em como chegar ao diagnóstico correto e na melhor conduta terapêutica para a paciente. Começaram então a surgir perguntas. Que perguntas são essas? Perguntas norteadoras. Então, através das duas perguntas que o staff fez para ele, de qual seria o diagnóstico etiológico e qual seria a abordagem terapêutica adequada para aquela paciente, o residente então começou a se perguntar. Primeiro, o que tem de relevante na história clínica da paciente? Qual o tempo de evolução clínica? As comorbidades que ela apresenta são importantes? E os achados ao exame físico são esclarecedores ou não? Na rotina laboratorial inicial, há algum dado importante? Solicito outros exames de imagem e o tratamento? Será clínico? Cirúrgico? Se for cirúrgico, será imediato ou não? Então foram várias perguntas que surgiram na cabeça do residente. Então ele começou com a primeira pergunta. Vamos ver o que temos de relevante na história clínica. Então, na história, que ele achou de relevante, ele começou a sublinhar, começou a colocar em destaque. Então, ele viu que tinha uma senhora, uma mulher, a idade, aonde a dor se localizava e quais sintomas estavam associados a essa dor. Ele também achou interessante que o médico que atendeu a primeira vez desconfiou que a paciente poderia ter uma gastrite e solicitou uma endoscopia digestiva alta. O tempo de evolução que essa paciente estava apresentando, ele achou também que era importante. E um dado novo, que a paciente apresentava uma piora da dor abdominal. Das comorbidades, ele achou interessante sublinhar que ela é diabética, hipertensa e que também era uma paciente portadora de obesidade já grau 3. Ele também achou importante saber que a paciente tinha cirurgias prévias, uma esterectomia e uma cesariana. Já no exame físico, o que ele achou de relevante foi a falta de ar que a paciente apresentava, tendo que se manter-se na posição sentada. Ela estava corada, hipoidratada, então uma paciente já com grau de desidratação, acianótica, mas com uma icterícia leve.
aumento da frequência respiratória com o uso de musculatura acessória e com 25 incursões respiratórias por minuto. Taquicárdica, hipotensa, mas não apresentava arritmias cardíacas. E também achou relevante a presença das cicatrizes na parede abdominal, confirmando a história que a paciente havia revelado de 2 cirurgias prévias. No parecer da cirurgia da clínica cirúrgica, que o seu próprio staff o ajudou, no exame físico, ele já confirmou que não tinha MRF. Então, bem, se não tem MRF, né? De repente, não será um diagnóstico da vesícula biliar. Mas tinha uma hipersensibilidade nesse hipocôndrio direito epigástrico. Além de uma piora clínica importante, né? Que a paciente passou a ficar hemodinamicamente instável. Então, ele agora percebeu que tinha um dado novo no relatório inicial dessa paciente e que o clínico teve que começar aminas vasoativas para manter a estabilidade hemodinâmica dessa paciente. Na rotina laboratorial, ele começou a questionar o que vamos achar nessa rotina laboratorial que poderá ser relevante. Então, ele começou a sublinhar um hematócrito, uma leucocitose de 18.000, com 20 bastões, então já tem um desvio importante para a esquerda. Sódio e potássio ainda nos seus valores normais. Tinha uma ureia e uma creatinina, mas ele não achou importante essa elevação da creatinina. E o que chamou atenção para ele foi a função hepática, uma TGO e uma TGP, dentro ainda dos limites, próximo aos limites normais, um pouco elevadas. Uma bilirrubina, um pouco também alterada, de 2,5, sendo que às custas de bilirrubina direta. A fosfatase alcalina, seu valor normal até 100, então estava pouco aumentada. E a gama-GT também, pouco elevada. A PCR já estava aumentada, né? Uma PCR de 160. A CPK se manteve próximo a valores normais. E uma amilase que se elevou, mas não chegava a 3 vezes o valor da normalidade. E na gasometria, ele chamou a atenção que essa paciente estava fazendo uma acidose metabólica. Surgiram então várias respostas, mas ainda não conseguiu chegar ao seu possível diagnóstico. Então, as perguntas norteadoras trouxeram outras respostas, mas mais ainda perguntas. E ele começou a se questionar: será que essa paciente está fazendo um abdômen agudo inflamatório com uma sepse grave? Por isso, icterícia. Sepse, icterícia. Ou será que é uma colecistite aguda? Bem, mas a colecistite aguda não faz icterícia. Ou faz? Não será uma coledocolitíase? Com uma colangite? A colangite faz icterícia. Coledocolitíase também faz icterícia. Mas a paciente está tão grave, a paciente mal chegou, já está descompensada, hemodinamicamente instável. A paciente agora já está com acidose metabólica. Gente, será que não pode ser uma isquemia mesentérica? Será que eu não estou deixando passar um diagnóstico tão importante e com uma mortalidade tão alta? E daí foram esses questionamentos que começaram a passar na cabeça do residente. E continuando com suas perguntas norteadoras, o residente lembrou que deveria reavaliar novamente a paciente. E ele constatou que a paciente ainda se mantinha instável hemodinamicamente, sendo necessário o aumento das doses das aminas e uma piora importante da dor abdominal quando foi examiná-la novamente. Então,
ele começou a fazer uma outra pergunta. Preciso de mais imagens. Vou solicitar ultrassom, tomografia de abdômen ou uma cintilografia. Mas aí ele viajou, porque não tem cintilografia no Hospital Universitário de Vassouras. Então solicitou uma ultrassom abdominal que apresentou os seguintes achados que nós podemos observar nessas imagens. Na tomografia computadorizada de abdômen, apareceram essas imagens indicadas pelas setas. E o tratamento agora? Bem, já fiz os exames de imagem, acho que cheguei a um diagnóstico, mas não sei ainda como vou tratar essa paciente. Será que eu faço o tratamento imediato? Hoje é dia de cirurgia, o staff até me prometeu que eu vou conseguir fazer a cirurgia. De repente, se eu indicar o tratamento de imediato, será melhor, né? Mas será que não devo iniciar antibiótico também para essa paciente? Ou espero ela melhorar mais hemodinamicamente para depois realizar a cirurgia? Voltando ao staff, pergunta novamente ao seu residente. E aí, qual o provável diagnóstico etiológico? Devemos confirmar esse diagnóstico ou podemos indicar a cirurgia imediatamente? Será que o residente conseguiu atender às expectativas do seu staff? Então, no nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, você irá nos dizer se o residente conseguiu atender às expectativas do seu staff ou não. Se ele realmente conseguiu chegar ao diagnóstico provável, ao diagnóstico etiológico, se ele conduziu bem esse paciente, se realmente ele encontrou dados relevantes ou se ele deixou passar algum dado que você acha que seria bem propício para o caso, ou se simplesmente você acha que não precisaria de exame nenhum, que com o quadro clínico apresentado, com os exames que já haviam sido solicitados, já poderia ter sido indicado a cirurgia imediata para essa paciente. Nos encontramos então na próxima segunda-feira para estarmos juntos colocando os principais pontos desse caso clínico.